Uma praga misteriosa consome silenciosamente o palácio. E enquanto isso, os ministros insistem que o rei ainda vive e que existe um traidor entre eles. Esse é o príncipe herdeiro. Meus amigos, se você não me conhece, oi, eu sou a Nala e hoje a gente vai falar sobre Kingdom. Então já pega uma coisinha gostosa para comer, se senta bem confortável e deixa eu te contar Kingdom como ninguém nunca te contou. Kingdom é uma série original Netflix escrita pelo roteirista Kim Eun-hye e lançada em janeiro de 2019. Kingdom não é apenas uma série que fala sobre zumbi, diferente do que muita gente pensa. Na realidade, ela também aborda tramas políticos, problemas seríssimos de saneamento básico precário, fome e desigualdade social. Então vamos lá, gente. Deixando isso claro, a gente já espera que, fora a parte dos zumbis, a série também vai se tratar sobre os problemas que estão ocorrendo ali naquele reino. Problemas, inclusive, relacionados à má governança daquele rei. O episódio abre e a gente vê dois homens andando ali pelo que parece ser o pátio do palácio em completo silêncio. Só isso, por si só, já é meio assustador, já causa no espectador uma certa tensão. A gente não sabe o que eles estão indo fazer, nem nada do tipo. Eles caminham até os aposentos do rei, também em profundo silêncio, e quando eles estão ali na porta, o homem mais velho se vira para o que parece ser um ajudante e fala para ele: nunca olhe diretamente para a cama do rei. E até aquele momento, gente, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A gente não entende o porquê que são dois apenas que estão andando ali silenciosamente, misteriosamente. E a trilha sonora, gente, ajuda muito a gente a ficar tenso com o que está acontecendo. É uma cinematografia mais escura, mais tensa, que faz a gente entrar naquele clima. Lembrando que na época em que o drama se passa, não existia luz elétrica, então é tudo à luz de velas, à luz de lamparinas, o que eu particularmente acho ainda mais aterrorizador. Os dois finalmente entram nos aposentos do rei, naquele silêncio absoluto, que a série já deixou claro pra gente que vai acontecer em vários momentos. O mais velho se aproxima, ele se ajoelha onde tem uma espécie de mesinha com alguns medicamentos, com alguns tecidos, e o mais novo vai até a cama do rei, faz uma reverência e se ajoelha. Gente, a cama do rei é aquela cama que a gente vê em tramas clássicos daquela época. Ela é toda coberta por um cetim, por uma coisa meio rendada, assim, que não dá pra ver diretamente, você só vê por meio de uma fresta. O jovem, ele se ajoelha e coloca ali embaixo uma bandeja com que parece ser um pote de sopa e um guardanapo. E, gente, ele dá um close no dedo desse menino, que você tá assistindo a primeira vez, não entende o porquê que tá dando esse close. Mas não esquece desse detalhe que ele vai ser importante lá na frente. Logo em seguida, a trilha sonora ela muda um pouco, ela fica mais quieta, menos alta, e a gente começa a escutar uns resmungos, uns grunhidos. O jovem, escutando aqueles gemidos, aqueles grunhidos, é inevitável e ele olha para a cama do rei. E, gente, esse menino olha com um medo, mas um medo que você que está assistindo, você fica temeroso pelo que vai acontecer. A trilha sonora, ela para e a gente fica olhando amedrontado o que está acontecendo com aquele menino, até que duas mãos seguram os braços dele e o arrasta para dentro. Gente, quando essas duas mãos arrastam o menino para dentro, a gente começa a ouvir gritos e gritos e gritos, e a cena muda de lugar, mostrando o palácio, mostrando aquele corredor por onde eles vieram caminhando, do lado de fora, e a gente presume que tanto o menino quanto o senhor que estava ali cuidando do rei, levando o alimento, morreram. A cena corta para um cartaz pregado numa parede de madeira. O cartaz na parede, na verdade, diz que o rei está morto e que novos ventos soprarão em breve. Um guarda, ele arranca esse cartaz da parede e dá para um oficial que está em cima de um cavalo, e ele lê ele rapidamente e fica com aquela feição de... E o guarda que arrancou esse cartaz da parede diz para o oficial que mais 100 desses cartazes foram espalhados por toda Hanyang, ou seja, ali por toda a cidade. É a primeira vez que a gente vê o oficial se manifestando e ele diz: como pode um rei que está bem vivo estar morto? E a gente fica tipo assim, ele fala de uma forma muito suspeita, mas ao mesmo tempo ele parece ter autoridade com aquilo que ele tá falando, então você fica meio confuso. Você fala, peraí, eu acabei de ver alguém ali nos aposentos do rei atacando duas pessoas e agora você tá me confirmando que na verdade o rei tá vivo.
Depois disso, ele declara que todas as pessoas que participaram de alguma forma na escrita desses cartazes, pregando esses cartazes por essa cidade, ou até mesmo pessoas que não se manifestaram enquanto esses cartazes eram colados, vão ser presas e mortas, bem como as suas famílias também. A cena corta em seguida e a gente vê espécies de ministros ali reunidos dentro de uma salinha. Na verdade, até aquele momento só mostra 2. Um deles entra correndo numa salinha e fala que o clã Rayoncho está capturando todos os jovens acadêmicos, mas eles não sabem exatamente o porquê. E nisso, gente, corta para uma cena que eu achei muito legal. A gente vê um pouquinho da captura desses jovens acadêmicos. Então a gente vê que eles estavam em casa, alguns deles estavam reunidos em centros acadêmicos, provavelmente conversando, debatendo, e eles são capturados de uma forma até meio violenta. Lembra que eu falei que naquela salinha tinha só um ministro que chega outro avisando sobre o que está acontecendo? Logo depois dessa cena que a gente vê os jovens acadêmicos sendo capturados, a gente vê já eles todos reunidos debatendo o que está acontecendo. Um dos ministros diz que já fazem cerca de 10 dias, uma semana, que o rei contraiu varíola. Então é aí a primeira vez que a gente escuta o que de fato aconteceu com o rei. E esse ministro diz que as únicas 2 pessoas que viram o rei pós ele ter contraído varíola foram o conselheiro de estado Chu Hak-chu e a sua filha, que é a segunda rainha. E é ali que pra gente começa a primeira grande dúvida, na verdade eu acho que a segunda grande dúvida do episódio. Porque só essas 2 pessoas tiveram acesso ao rei. A gente já tá pensando que o que aconteceu no início pode ser o motivo pelo qual nem os ministros do rei sabem o que de fato aconteceu com ele. Logo a gente vê vários acadêmicos sendo torturados pelo clã Rayoncho. E, gente, é uma cena bem perturbadora, assim, porque a gente vê que são vários mesmo, e são pessoas muito jovens, assim, e eles não têm o que eles façam para eles ser soltos, né? Até que a gente vê uma fileirinha de ministros assim sentados na frente desse pátio onde está acontecendo as torturas, e um deles se levanta, pede para parar com as torturas e pergunta o que foi que aconteceu, quem mandou espalhar aquela notícia falsa de que o rei tinha falecido. Ali já fica bem claro que eles sabem que existe um culpado, na verdade eles querem que exista um culpado específico. Um dos acadêmicos está revoltado ali com o que está acontecendo e ele se manifesta e ele fala que eles sabem que o rei morreu, porque já fazem 10 dias que eles não têm notícia nenhuma sobre o rei, sobre o estado de saúde do rei, e também o povo está sendo tratado com uma negligência enorme. Já fica claro que enquanto o rei está tendo todos os cuidados, o povo está morrendo, está perecendo de fome, de doença, de frio, e o governo não tá nem aí. E aí que a gente vê esse acadêmico falando, ele prefere que o rei, que é um rei fraco, que não tá nem aí pro clã, tenha morrido do que ter um país inteiro sendo governado pelo clã Rayoncho. E, gente, guardem isso, porque desde o início tá sendo batido na tecla sobre esse clã Rayoncho, que as pessoas não gostam muito desse clã, e vai ficar muito específico lá pra frente porque que as pessoas não gostam dele. A gente vê ali o conselheiro de estado, o Chu Hak-chu, aparecendo e falando com esses jovens acadêmicos de que eles sabem que houve um mandante para aquilo. Nisso a cena corta pro príncipe herdeiro, gente, que até o momento ele não foi mostrado. Ele tá ajoelhado e a gente vê a rainha mãe, né, a segunda rainha, se aproximando com um grupo de servas dela e falando, o que você tá fazendo aqui? E ele fala que ele quer ver o pai dele. Ele precisa ver o pai dele porque já faz 10 dias que o pai dele tá doente e ele não tem notícias do pai dele, ele não consegue se comunicar com o pai dele. Quando ele vai no castelo, eles não deixam ele entrar e ele tá achando muito estranho. A rainha fala pra ele que por mais que ele tenha sido ensinado a ser um filho obediente ao rei, ele não foi ensinado a ser obediente a ela, que é a rainha mãe. Portanto, ele tem que obedecer à mãe dele e ir embora pro palácio dela. E ela também deixa claro ali, no início a gente fica com um pouco de raiva do jeito que ela fala com ele, mas até o momento a gente até entende o que ela tá falando. Ela fala que o pai, que é o rei da nação, contraiu varíola. O único que é o herdeiro não pode ficar doente também, logo ela não autoriza que ele entre no palácio. Ali, em certo momento, ela até meio que acusa o príncipe herdeiro de estar com ciúmes, de não gostar dela, querer o mal dela e do bebê que ela tá esperando. Daí ali aquilo que eu falei da última vez cai completamente por terra. O que a gente entendia como um cuidado dela para com o reino, ali cai por terra. A gente saca direitinho o tom que ela usa com ele, é muito
debochado, tipo assim, então você tá com medo, você não gosta de mim e do seu irmão, é isso? O príncipe não pode confrontar a rainha, então ele vai embora com os servos dele. E quando ele sai ali do pátio do castelo da rainha, ele questiona pros servos dele que ele vai sim entrar no castelo do rei, porque ele precisa ver como tá o pai dele, porque ele tá desconfiado de que o pai dele, na verdade, já faleceu há tempos e eles não avisaram nada, porque senão o poder passaria para ele. Daí é muito interessante, porque os servos dele se recusam a deixar ele ir, e eles falam, foi uma ordem da nossa rainha, então não vamos confrontar. Vamos embora pro palácio, ela já deixou claro que você não pode se contaminar com varíola, porque senão a gente vai perder o príncipe herdeiro, então vamos embora, tal. E ele vira pros servos e questiona os servos a quem eles verdadeiramente servem. Eles servem ao rei e ao príncipe herdeiro, ou eles servem ao clã Ryoncho. E essa cena é muito interessante, porque eles ficam sem saber o que fazer, então eles se ajoelham e começam a falar, por favor, não pede pra gente falar a quem a gente serve, vamos embora, vamos deixar isso quieto, o rei tá bem, o rei tá vivo, e a gente consegue ver que eles estão desesperados, e o príncipe tá muito revoltado com tudo que tá acontecendo. Gente, logo em seguida, a gente vê o príncipe quebrando tudo lá dentro do escritório dele, no palácio dele, e a gente vê o guarda pessoal dele entrando e arrumando as coisas e falando assim, cara, por que você tá quebrando tudo isso? Isso não vai mudar nada, né? Tal. E a gente vê logo no início que existe ali entre os dois uma amizade. Eles, por mais que seja chefe e subordinado, existe ali uma cumplicidade, uma amizade dos dois, eu diria até que um carinho do guarda para com o príncipe herdeiro. A gente vê o príncipe herdeiro pedindo para o guarda que ele invada o castelo do rei para pegar o caderno da enfermaria, para saber se realmente está tudo bem com o pai dele, se houve melhora, se houve piora. E o guarda, gente, ele deixa claro que se ele for, ele vai ser demitido. E daí tem a cartada do príncipe para poder convencer, é óbvio que o guarda iria de qualquer forma, mas ali foi para convencer ele de que ele fala que sabe que o guarda tá roubando ele. E a gente fica meio sem entender, tipo, o guarda tá te roubando, como assim? E a gente descobre que, na verdade, o guarda tem roubado pequenas porções de doces feitos pro príncipe, porque a esposa dele tá grávida e ele quer, né, realizar ali os desejos da gravidez da esposa. O príncipe até fala que a esposa dele demorou 10 anos para finalmente dar um herdeiro para ele, que ele entende. Então, por isso, ele vai até o castelo do rei pegar o caderno da enfermagem. E daí o guarda fala, tudo bem, eu vou, mas eu só vou antes do nascer do sol. Porque antes do nascer do sol tem a troca de turnos, então o castelo vai estar menos difícil dele entrar. O príncipe concorda, fala, ok, tudo bem, vou ficar aqui esperando, pode ir tranquilo. Só que, na verdade, o príncipe vai junto, e o príncipe entra no castelo, e ele... Gente, quando ele entra no castelo, ele fecha a porta, a gente vê que aquele castelo tá... parece que vazio, inabitado. Fora os guardas do lado de fora, não tem nada lá dentro. Então, é uma trilha sonora que te deixa apavorado de verdade. É aquela luz que eu falei no início, baixinha, de lampião, de lamparina, bem amarelada e baixinha, sabe? E o príncipe, ele tá indo até os aposentos do pai dele quando ele começa a escutar uma série de grunhidos. E ele fica um pouco assustado e entra em um quarto. Ele entra, fecha a porta e a gente consegue ver a silhueta do que a gente até o momento não sabe o que é. A gente imagina que seja o rei por tudo aquilo que a gente viu no início, mas a gente não tem certeza. E a gente consegue ver a silhueta de um homem todo desgrenhado, com o cabelo todo emaranhado, assim, e ele grunhe bastante, ele vai andando, assim, devagarinho, fazendo os barulhos, e a gente vê o príncipe cobrindo o nariz, o que indica que sim, aquele é o rei que a gente viu no início, e sim, ele virou zumbi. O príncipe pega ali um espeto, provavelmente de lareira, que tem ali do lado da porta, ele fica segurando em direção à porta, porque como ele não sabe o que é, ele tá tentando se proteger, quando as luzes, gente, das lamparinas simplesmente acabam, apagam do nada. E logo a gente vê o príncipe abrindo devagarinho as portas, e nesse momento, gente, eu quis morrer. Nossa, eu quis morrer, porque eu falei, gente, não abre essa porta, pelo amor de Deus. Mas o príncipe abre a porta e ele dá de cara com o oficial e mais alguns guardas. O oficial, inclusive, tá apontando a espada para ele e ele apontando um espeto pro oficial. E o oficial questiona ele, o que você está fazendo aqui? É óbvio que ele não questiona dessa forma, ele pergunta, Sua Majestade, o que você está fazendo aqui, né? Pelo amor de Deus.
E ele fala que ele, na verdade, não liga muito pra pergunta que é feita e fala que ele viu um monstro no palácio, que tem um monstro no palácio do rei, que ele não sabe muito bem o que é. E ele explica que ele grunhia e que ele sentia um cheiro de podre e de sangue, mas ele não sabe exatamente o que é. E ele fala que é um monstro, que não tem uma aparência humana. Na verdade, o oficial conversa um pouco com ele, fala assim, olha, o senhor tá cansado, né? Vai pro seu palácio, a gente vai mandar um médico lá pra aferir o seu pulso, pra saber se tá tudo certo. Nossa senhora. O príncipe, ele bate de frente falando que não, ele não vai sair do palácio enquanto ele não vê o pai dele e não vê que o pai dele está bem. E o oficial, eles têm um embate ali, e o oficial deixa claro que se for preciso matar o príncipe para que o príncipe não vá até os aposentos do rei, ele vai matar. E ali o príncipe cata de que tem alguma coisa errada com o pai dele realmente. O príncipe, ó, tanto faz como tanto fez, o príncipe vai de carudo até os aposentos do pai dele, e na hora que ele vai abrir, gente, o oficial não me bota a espada no pescoço do príncipe. E daí o príncipe vira pra ele e fala assim, se você tiver coragem de derramar o sangue de um filho real desse país, você vai derramar, mas não vai impedir eu de entrar nesse quarto. Nessa hora a gente fica tipo assim, então o príncipe ele é meio afrontoso, ele não tá muito aí pro que tá acontecendo, e ele, ó... O príncipe entra no quarto do pai dele e vê ali onde a gente viu na primeira cena, tudo coberto, tudo aberto, com uma cama ali vazia. E a gente vê que sentado no chão está Cho Hak-chu, o conselheiro estatal. E daí o conselheiro pergunta pra ele o que ele foi fazer ali, e ele começa a falar as mesmas coisas que ele falou pro oficial. Que ele viu um monstro, que ele tinha uma aparência não humana, que ele fedia podre e sangue. E daí, gente, a gente é surpreso com a seguinte fala do conselheiro estatal. Eu também vi um monstro no palácio. E o monstro que eu vi era alguém tentando fazer o filho fingir que se importa verdadeiramente com a saúde do pai para ele mesmo matar o pai e usurpar o trono. Na hora que ele fala isso, a gente fica assim... Você tá afrontando o príncipe herdeiro? É isso mesmo que você tá fazendo? Gente, é incrível. Pelo amor de Deus, assistam. Assistam, porque essa cena, na mesma medida que você sente medo daquele zumbi aparecer, você sente tipo assim, você tá afrontando o príncipe herdeiro? Taca! Ele aconselha o príncipe herdeiro a retornar pro palácio dele e que as coisas estão bem, que o rei não está ali porque o rei foi visitar a rainha no palácio da rainha. O que é tudo muito suspeito, o príncipe acha que é suspeito e tudo mais, mas ele vai. Chegando lá, o guarda pessoal do príncipe já chegou lá, já tá com o caderno da enfermagem. O príncipe lê o caderno e vê que há registros até um certo ponto. Então há registros falando que ele não tá mais com batimentos, de que ele não tá mais respirando, de que ele tinha muita febre, muita dor, muita isso, muita aquilo, até que chega um momento que deveria ser ali a semana onde isso está acontecendo, ou até mesmo uma semana antes, e não há mais nada anotado. O que deixa o príncipe extremamente encucado com tudo isso. Então, realmente aconteceu algo com o pai dele. Então, realmente, eles estão mentindo pro príncipe de que o pai dele tá bem, que ele tá ok. O príncipe pede pro guarda que o guarda leve ele para falar com o médico que estava cuidando do pai dele. E o guarda fala que o médico, na verdade, mora em uma outra cidade, num clã, num vilarejo bem pequenininho que fica ali muito longe. E o príncipe fala que não importa, que ele quer ir até lá conversar com o médico para saber o que de fato estava acontecendo com o pai dele. Nisso corta, a gente começa a ver o vilarejo. A gente vê ali duas médicas ou enfermeiras, a gente não sabe, mas eu acho que elas são médicas. Elas estão cuidando ali de várias pessoas que estão doentes, e elas estão reclamando de que a falta de alimentos sólidos dificulta a recuperação dos pacientes, porque quando você não ingere nada, nenhum nutriente, o remédio não faz efeito no seu organismo. Inclusive, a gente vê ali uma certa briga, uma certa rixa entre uma das médicas e um rapaz que mora naquele vilarejo, dele falando que o palácio não tá nem aí, que eles estão morrendo de fome, que todo o país está morrendo de fome e que o palácio não tá nem aí para eles. E logo a gente vê os aldeões ali daquele pequeno vilarejo. Na verdade, eu não sei se é um pequeno vilarejo de fato, se é um clã pequenininho. Pra mim, não ficou muito claro, gente. Às vezes na internet a gente acha a resposta. Mas pra mim não ficou muito claro se é um pequeno vilarejo, se é um pequeno clã. Pra mim é um pequeno vilarejo, ele é bem pequenininho mesmo. É como se fosse
um espaço de um bairro assim, só que um bairro menorzinho que tem várias casinhas. Mas também não são casinhas de fato, sabe? São só uns espaços para guardar coisas e um lugar onde eles dormem, assim, sabe? Eles dormem todos juntos. A gente vê uma das pessoas falando que o médico chegou e eles vão até o lado de fora daquele pequeno vilarejo para poder recepcionar o médico. E logo a gente vê que o médico tá trazendo uma carroça com um caixão dentro. Mas assim que eles abrem o caixão, a médica pede pro médico ali poder abrir o caixão. Eles abrem e vê aquele menino do início lá. E ele tá com uma mordida aqui, ele tá com umas feridas pelo corpo que também se parecem mordidas. E eles ficam se questionando, que animal fez isso com esse menino? Esse menino era tão bom, o que aconteceu, tal. E nisso a gente vê essa médica indo confrontar o médico perguntando o que foi que aconteceu com aquele menino. Foi um animal que atacou, o que houve? E o médico fala que não vai falar e que ele vai se recolher e tal. E ela pergunta, tá bom, mas e o rei? Como é que tá o rei? Se falar pra tratar o rei e tal. E o cara também fala que não vai falar, que o rei tá super bem. Arrasou. Nisso, corta e a médica fala pra eles enterrarem o corpo do menino e corta de novo pro príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro tá visitando ali um vilarejo próximo. Na verdade, ele tá visitando o vilarejo de Hanyang mesmo, que é a cidade ali onde eles moram. E é tudo muito precário, gente, muito precário. A gente vê que uma mulher no mesmo riachinho, no mesmo córrego, que ela pega a água pra dar pra filhinha dela beber, lá na frente tem um menininho defecando no rio, então é tipo muito precário. O príncipe fica muito enojado com aquela cena, a gente fica ali entendendo que ele nunca saiu dos muros do palácio para ver, de fato, o povo dele. Ele acredita que tá tudo bem, que o pai e a rainha estão governando certinho, e ele tá vivendo a vida dele, ele fica estabelecido de que ele também não se importava muito com isso e tal. Até que passa um tempo e a gente vê que existem vários soldados ali e eles estão espalhando, tem uma pequena reunião do clã Haiwon-cho, né, dos ministros ali, conversando e falando que sim, o príncipe é o causador de tudo aquilo que a gente viu lá no início, de eles estarem espalhando cartazes falando que o rei morreu e que isso é considerada traição, então eles estão atrás do príncipe para poder fazer ele depor e confirmar a história de que sim, foi ele que fez isso e de que sim, ele é um traidor. E a gente vê o guarda real, o guarda individual do príncipe herdeiro, conversando com ele, falando assim, pra que fugir? Você sabe que você não fez isso. Eles não podem te prender, não podem te matar por algo que você não fez. E daí o príncipe vira pra ele e fala assim, mas eu fiz. A gente fica meio sem entender, até que ele conta ali, né, que na verdade sim, era ele que tava arquitetando tudo isso pra acontecer a queda do pai dele e ele assumir o poder. Ali, pra mim, ficou meio tipo assim, cara, então quem que é o mocinho dessa história? Porque, poxa, o clã Haiwon-cho tá conspirando contra o príncipe. E o príncipe tá conspirando contra o rei. Quem é o mocinho? E daí ele conta, né, pro guarda, que na verdade ele não é filho do rei com uma outra rainha, que nem era a primeira rainha, Rainha Man. Na verdade, ele é filho de uma concubina, ele é filho de uma prostituta com o rei. Mas como ele era o único herdeiro que o rei tinha até ali, aquele momento, ele foi incluso na linha de sucessão. Então, na realidade, se o filho que a rainha mãe, a segunda, está esperando for um menino, ele seria morto e ele não teria direito nenhum ao trono, porque ele não é filho legítimo do pai dele. E ele deixa claro que é por causa disso tudo que ele estava querendo conspirar contra o pai para assumir o trono, porque ele não quer que o trono fique na mão do clã Haiwon-cho. E daí ele fala sim pro guarda dele que o guarda vai levá-lo até este pequeno vilarejo e ele vai conversar com o médico. Porque ele tendo evidências de que sim, o clã Haiwon-cho está escondendo uma possível morte do rei ou uma piora do rei e eles não estão fazendo nada para ajudar o rei a melhorar, ele vai ser liberto dessas acusações de traição, por mais que ele tenha traído, que ele vai ter ali princípios, que ele vai ter ali fatos de que o clã Haiwon-cho estava tentando usurpar o trono e assim ele vai ser eleito ao trono, naturalmente. E o guarda fala pra ele assim, mas você não aguentou ficar no vilarejo, tipo, umas horas, você passou mal com o cheiro, você passou mal com o que você viu, como é que você vai
vai aguentar dias de viagem sem se alimentar direito, sendo parados por saqueadores e tal. E o príncipe fala assim, que pra ele o importante é ele conversar com o médico e saber o que tá acontecendo, porque ele já tá morto. Gente, estamos aqui se aproximando do final do vídeo, então não esquece de clicar no joinha, se inscrever e ativar o sininho e comentar bastante o que vocês estão achando do Deixa Eu Te Contar. Corta a cena e a gente vê a médica buscando, ela e a outra médica buscando umas raízes para fazer mais medicamento para aqueles feridos, para aqueles doentes que estão lá. E quando elas voltam, os doentes estão todo mundo comendo carne e ela acha aquilo muito estranho. Até que aquele menino com quem ela tinha rixa aparece falando que ele saiu e caçou um cervo para alimentar as pessoas que estavam ali, porque ele não ia permitir que ninguém ali morresse de fome, já que o governo não fazia nada para ajudar. E ela até confronta esse menino falando assim, mas você não tinha permissão para poder sair para caçar, porque ali fica bem estabelecido que o reino não dá comida, mas também não permite que você vá atrás buscar. Fica meio estabelecido isso. E ele fala que ele não ia morrer de fome porque o reino não permitia ele caçar e que ele foi lá e deu um jeito, achou um cervo. E ela continua achando aquilo muito estranho. E ali, gente, a primeira vez que eu assisti eu fui muito ingênua, porque eu não saquei de primeira. Mas você tá vendo o vídeo, então você já deve imaginar o que foi que aconteceu. E sim, ela vai servir um outro doente que pediu pra ela um pouco mais de comida, porque a esposa dele precisa amamentar e ela tá sem leite porque ela não tá se alimentando direito. E quando ela vai servir, ela acha o dedo daquele menino que morreu lá do rei. Ali já era, né? Foi um negócio que eu pensei, tipo assim, pera, então eles comeram a carne do menino que tinha sido mordido por um zumbi, então ele estava infectado. Só que eles não sabem disso. E ela vai confrontar o cara. E quando ela tá confrontando o cara, ela fala assim, como você foi capaz de fazer isso? Como você foi capaz? Ele era uma pessoa, você matou ele pra comer, isso é, tipo, horrível. E o cara fala assim, o que você acha que tá acontecendo em todas as outras cidades do sul? E ela fica meio em choque, assim, sem entender, e daí ele fala, as pessoas que morreram na guerra, que estão morrendo, os vizinhos que estão morrendo, as pessoas estão esperando para poder se alimentar do corpo das outras, porque elas não vão morrer de fome, o governo não faz nada, eles não dão comida, eles não dão proteção, e elas não vão morrer de fome. Gente, ali pra mim foi o auge que estabelece exatamente tudo que estava acontecendo. Provavelmente o rei antes era um rei bondoso, era um rei que se preocupava, que fazia por onde para poder alimentar a população, para poder cuidar da população da maneira que ele pudesse. E ali fica claro que após o rei ter padecido dessa doença, o clã Heonjo tanto faz para eles só queriam poder, eles só queriam se manter ali, eles não estavam nem aí pro povo. Cenas finais, a gente vê uma das médicas que saiu pra pegar raízes com essa que é a principal, ela tá cuidando de uma menininha, conversando com a menininha, e a menininha tá falando que ela tá feliz, que eles finalmente tiveram comida de verdade para poder se alimentar e tudo mais. E a médica falando pra ela que sim, que agora eles vão ficar melhores e tal. Até que a menina começa a ter um ataque, parece um ataque de epilepsia. Ela começa a vomitar, a passar mal, a desmaiar, a se contorcer. E nisso, todos os outros que estão ali dentro, que também comeram, começam a ter essas mesmas reações, esses mesmos sintomas, até que a menininha morre e a médica fica sem saber o que fazer. Nisso, corta pro médico que tá dentro dos aposentos dele, provavelmente estudando ali ou tentando digerir tudo que aconteceu com o rei, e ele começa a ouvir uns grunhidos, gente. A cena corre pro lado de fora, onde a gente vê que aquelas pessoas, todas, que comeram a sopa, se transformaram em zumbis e estão atacando a médica. A médica e aquele rapaz, dois também que não se alimentaram, apesar dele ter feito, ele não comeu, ele deixou para os outros comerem primeiro para depois ele comer. Eles ainda estão discutindo ali dentro de uma espécie de celeiro, até que eles escutam grunhidos e muitos barulhos do lado de fora, eles vão andando devagarinho para olhar, e de repente algo bate na porta, prendendo eles ali, e eles só veem o sangue no chão. Gente, Kingdom vale muito, muito, muito a pena assistir. São 2 temporadas, são 8 episódios cada temporada, com média mais ou menos 50 minutos de duração cada episódio. Essa foi a análise completa do primeiro episódio, eu espero muito que vocês tenham gostado.
Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, primeiras impressões sobre a série, sobre o episódio, se vocês querem uma continuação. Não esquece de curtir bastante o vídeo, me ajuda demais, de comentar bastante porque eu quero interagir com vocês e de me seguir e ativar o sininho para o YouTube notificar quando surgir vídeos novos aqui no canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!